Meus amigos, o pastor Lucas Hayashi confessou o seu adultério, embora que não foi uma confissão tão espontânea assim, conforme vocês irão ver ao longo deste vídeo, e chamou muito a minha atenção uma fala do pastor Lucas que explica a natureza da sua queda, e eu vou mostrar isso aqui. Isso na fala do próprio pastor Lucas Hayashi. Sem dúvidas é um vídeo assim esclarecedor, e eu tenho algo assim muito forte para pontuar em cima do que o próprio pastor Lucas Hayashi falou. Já me ajuda com o seu like, você sabe que é muito importante para esse canal continuar existindo, é só um cliquezinho, é fácil. E não se inscreveu ainda? Vem para a família, se inscreve aqui no nosso canal, para você ficar por dentro dos vídeos, das notícias que postamos aqui todos os dias. Não fica de fora. E no fim deste vídeo vai ter uma estratégia, uma ferramenta que pode fazer toda a diferença para você nesse finalzinho de ano. E você que tem passado por momentos de escassez, está na hora de você experimentar abundância na sua vida. É o que eu desejo para você. Você saber como é sempre um dinheirinho a mais cair na sua conta, e quando somar tudo no fim do mês, você vai ver o quanto isso fará diferença para você. E de forma honesta e segura como tem que ser. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e vamos pro vídeo. E o pastor Lucas Hayashi foi afastado da igreja Zion Church após a confissão do seu adultério e imoralidade sexual. E conforme já falei várias vezes aqui no canal, sempre a melhor coisa a se fazer após se cometer um pecado é você confessar. Primeiramente perante o Senhor Deus, porque é Ele que perdoa, Ele que ressignifica as nossas experiências. E também é importante ser transparente com a sua igreja, especialmente se tratando de uma liderança religiosa, de um pastor. Transparência com a sua família, com a sua esposa. Embora, sinceramente, é muito difícil uma confissão integralmente espontânea. Tem muita gente que usa Davi como exemplo. Mas, na verdade, Davi ele não confessou tão espontaneamente assim. Davi, ele pecou, ele não de imediato pecou e foi confessar o seu pecado perante Deus. Ele continuou na sua vida como se nada tivesse acontecido. E foi justamente nesse contexto que Deus envia o profeta Natan para repreendê-lo. O diferencial de Davi é que quando ele recebe a repreensão, ele não resiste à repreensão. Ele reconhece que de fato errou e aí ele confessa o seu pecado. Mas não foi algo que partiu dele. Ele foi repreendido pelo Senhor e aceitou a repreensão. E não reincidiu mais no seu pecado. Esse é o diferencial de Davi. E no caso do pastor Lucas Hayashi, de acordo com algumas informações, não foi assim tão espontaneamente que ele confessou e houve até uma resistência no início. Preste atenção aqui nessa matéria, para na sequência nós continuarmos. Dá uma olhada. Após foto enviada até o Hayashi, confronto termina em confissão de Lucas e desligamento na Zion Church. A apuração do Fuxico Gospel indica que o presidente da Zion Church, Tel Hayashi, teria recebido uma foto que mostraria o pastor Lucas Hayashi em uma casa de prostituição e, munido desse material, o confrontou. Após resistência inicial, Lucas confessou a falha moral e, em reunião com a igreja, leu uma carta na qual assumiu publicamente o ocorrido. Segundo relatos, Lucas e Tel choraram, parte da comunidade também, e ao final foi anunciado o desligamento do pastor. Em nota oficial, a Zion informou a revogação da ordenação e o desligamento de Lucas de todas as funções de liderança, destacando que a confissão ocorreu após o confronto da liderança. A denominação reiterou que os fatos não configuram crime ou ilícito civil, tratando-se de uma questão moral interna, e afirmou oferecer apoio à esposa Jacqueline e aos filhos. Após a repercussão, os perfis de Lucas e de Jacqueline nas redes sociais foram retirados do ar. A nota registra: após ser confrontado por sua liderança, ele confessou a prática do pecado de adultério e imoralidade sexual e cita 1 Timóteo 3, 1-2 e Tito 1, 6-7 como base para a decisão disciplinar. Com a revogação da ordenação, Lucas deixa de exercer funções pastorais e de integrar a liderança da denominação, o que implica afastamento de púlpito, perda de atribuições administrativas e interrupção de representatividade institucional. E de acordo com essas informações, o Lucas não confessou assim tão espontaneamente. Na verdade, ele foi flagrado. Tiraram uma foto dele em uma casa de prostituição e mandaram para o seu pastor, o Tel Hayashi, que é primo do Lucas. E aí o Tel confrontou o Lucas. Ele tentou resistir inicialmente, mas o Tel estava munido de uma fotografia
Então Lucas entendeu que a melhor alternativa seria assumir de fato o seu erro, o seu pecado, e foi o que ele fez. E a gente sabe também que esse tipo de pecado não acontece da noite para o dia. Não é assim, um camarada está exercendo a sua função de pastor e pensa, poxa, seria interessante hoje ir numa casa de prostituição? Não é assim que acontece. Na verdade, é uma série de concessões que vão acontecendo. O indivíduo vai se permitindo determinadas experiências libidinosas, se aproxima de determinados conteúdos que vão empurrando ele gradativamente para esse abismo. E como a Bíblia diz, um abismo leva ao outro, até que ele se ache de fato em uma situação extremosa como essa, e se achar em uma casa de prostituição. E interessante que o Lucas, ele chegou a fazer uma fala sobre a questão da imoralidade sexual. E olha só como a vida dá voltas. Eu não sei se nesse momento ele já estava cometendo esse tipo de pecado. Mas assim, chama atenção, ele está abordando sobre uma situação que ele próprio se enquadraria nessa situação. Onde ele fala justamente dessa questão da imoralidade sexual. E essa fala dele ajuda a explicar a própria natureza da sua queda. Olha só o que ele próprio falou. Isso aqui obviamente, essa fala dele é um tempo anterior à exposição do seu pecado. Mas preste atenção no que ele falou, e ele estava na frente da sua esposa. A esposa Jaqueline, se eu não me engano o nome dela, estava de frente para ele. Preste atenção no que ele falou, porque na sequência tem algo muito importante para abordar sobre isso. Sobre a questão de que quando você não consegue ter controle sobre a comida, você não tem controle sobre o sexo. Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, será que convém? Às vezes não é porque não é pecado, não significa que eu posso fazer. Não, às vezes não convém. Segunda coisa que Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Será que está edificando? Então, será que rolar lá o Instagram está edificando a minha vida pessoal, minha alma, meu espírito? Terceira coisa, Paulo fala, eu não me deixarei dominar por elas. Até coisas boas, como por exemplo, a gente está falando de joguinho, ou até a parte, vamos dizer assim, de atividade física, né? Tem gente que fazer atividade física é bom, é excelente. Agora, se você está sendo dominado por fazer atividade física e se torna algo viciante, é coisa boa. Paulo está falando, você não pode deixar de dominar por essas coisas. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Trabalho é bom, mas se isso está te dominando, aí já não se torna uma coisa boa. E quando a gente fala de santidade, principalmente tem a ver, Paulo também fala em 1 Coríntios 6, glorificai, pois, a Deus com os vossos corpos. Com os vossos corpos significa também a questão da imoralidade sexual. Só que quando Paulo fala sobre corpos, o que controla o nosso corpo é a nossa mente. Só que o que controla a nossa mente é o nosso espírito. Vou explicar por quê. Porque parte do fruto do espírito, está lá em Gálatas 5, é autocontrole, não é isso? Autocontrole é a última parte do fruto do espírito. Só que autocontrole, na verdade, todo o fruto do espírito é parte da alma. E muitas coisas da alma, como por exemplo o autocontrole, vai refletir no nosso corpo. Então o corpo, às vezes, a gente separa didaticamente, corpo, alma e espírito. Mas tudo é espiritual, porque se você não consegue controlar seu corpo, muitas vezes é porque você não está controlando a sua alma. E se você não controla a sua alma, é que falta a parte do fruto do espírito. E o fruto do espírito é a parte do relacionamento com Deus. Ou seja, uma coisa está atrelada à outra. E às vezes quando eu lido muito com homens, jovens que querem se livrar de pornografia, que é uma coisa que a gente tem falado bastante na igreja. E 80% dos homens são, na igreja, tem esse pecado de pornografia e masturbação. E às vezes vencer, ter um relacionamento com Deus é primordial, mas também tem a parte espiritual que é essencial, mas tem também a parte física, que quando você consegue controlar o instinto, que é sede, sexo e sono, então se você consegue controlar seu instinto de sede e fome, é a mesma via neural que você também consegue controlar a parte sexual. Minha avó sempre falava, se você consegue controlar a sua fome, você vai ter controle também sobre o seu sexo. E lá em Hebreus fala sobre Esaú, eu não lembro o versículo, Hebreus 12, agora não lembro o versículo, mas fala assim, Esaú, o mais promíscuo, ele vendeu o seu direito de primogenitura para um prato de lentilha, ou seja, ele não teve controle, ou mais profano, né? Esaú, mais profano, ou seja, mais imoral sexualmente, ele não conseguiu, porque ele não teve controle na comida, logo ele não teve controle no apetite sexual, por isso ele é considerado o mais profano, lá em Hebreus está escrito. E a minha avó falava isso, mas e eu comecei a perceber, existe uma base bíblica.
Se você tem controle nesses instintos de fome, sede, sono, você vai conseguir também controlar mais facilmente a parte sexual. Eu sei que jejum não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ter mais relacionamento com Deus, matar a carne para fortalecer o espírito, mas também você começa a desenvolver uma autocontrole também, que é parte do espírito, mas sobre o seu instinto de fome. Isso vai te ajudar bastante ao seu controle do apetite sexual também. E uma das formas que a gente faz para o jovem se libertar da pornografia é: escolha alguma coisa que você gosta de comer. Eu gosto de tomar Coca-Cola, comer isso. Então vai ter controle nisso. Você vai ter que lutar nisso. Eu não gosto de fazer exercício físico. Vai ter que fazer. Porque quando a gente começa a controlar o nosso corpo, você vai perceber que se você não consegue controlar seu corpo, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo para te dar autocontrole. Aí você depende mais de Deus e isso vai refletir em todos os aspectos da nossa vida. Então a gente trabalha dessa maneira também. Então fica o desafio para vocês, fazer um jejum coletivo, né? E assim, né? Passar fome, né? Ah, não tô comendo doce, mas com um monte de... Não, faz um jejum mesmo, tá? E essa que aparece sorrindo no final do vídeo é a esposa do Lucas. Gente, chama minha atenção que nessa abordagem dele, ele praticamente explicou a natureza da sua queda, do seu pecado. Me chamou a atenção também o dado que ele trouxe, que eu não sei se realmente reflete a realidade do nosso país, porque às vezes uma pesquisa é feita no exterior e não necessariamente está sincronizada e atualizada com a realidade do nosso país. E eu confesso que eu nunca me aprofundei mais a fundo numa pesquisa sobre esses dados estatísticos. Mas ele trouxe um dado aí de que 80% dos jovens dentro da igreja têm problema com a pornografia. E eu sei que, independentemente se essa informação é fidedigna ou não, que tem muita gente com um problema com isso. Por isso, às vezes, eu uso aqui no meu canal alguma situação para conectar com isso e trazer uma mensagem para as pessoas, porque eu sei que muita gente está precisando ouvir. E a queda do Lucas não é assim uma queda normal, no sentido de, bem, ele se aproximou muito de uma mulher e acabou caindo. Não, ele foi em uma casa de prostituição procurando entretenimento adulto. E geralmente esse tipo de comportamento extremoso anda alinhado com a pornografia. E nessa fala dele ele cita sobre a questão da imoralidade sexual. Cita também que muitos jovens têm problema com isso, que ele próprio já aconselhou muitos assim. Ele fala sobre a importância de se controlar certas áreas da vida para conseguir também controlar essa área. E quem diria que depois ele próprio iria cometer um ato um tanto extremoso envolvendo imoralidade sexual. Então, assim, embora que não haja uma precisão sobre isso, mas de acordo com essa própria fala dele, eu creio que é o abismo da pornografia que o indivíduo vai trilhando para imergir em outros, como esse, de você ir para uma casa de prostituição, né? E assim, desejo do fundo do meu coração que o Lucas venha se reerguer, que ele venha reerguer a sua vida com Deus. Espero que ele seja discipulado, espero que ele seja cuidado, espero que a família dele também venha a ser devidamente auxiliada, cuidada, e a esposa dele. E a nota que a igreja emitiu disse que a esposa está recebendo apoio, creio que ele também. Isso é uma situação assim triste, é uma situação lamentável, alguém que estava até se propondo a ajudar os jovens justamente nessa área. E de repente, justamente nessa área, o camarada comete algo assim tão triste, tão escandaloso. Não sei quando que isso começou, se nessa época em que ele teve essa fala que eu mostrei para vocês, ele já tinha problema com essas coisas, porque como eu disse, esse tipo de queda, isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo. O cara vai se permitindo ter diversas experiências até chegar a uma experiência extremosa como essa. E esse vício, gente, de pornografia, ele não cessa, você vai sempre se aprofundando em degradações cada vez maiores. Por isso, se você tem problema com isso, está na hora de você tomar uma posição na sua vida. Confesse o seu pecado para Deus, vire as costas para Ele, tome uma decisão e busque também ajuda, porque muitas vezes sozinho você não vai conseguir. Você precisa de alguém te apoiando, você precisa de alguém te auxiliando. Mas é hora de você interromper esse percurso de pecado para você não chegar a uma situação extremosa como essa. Eu sei que
enquanto a vida, há esperança, né? O Lucas, eu creio que ele pode se reerguer, vou orar pela vida dele, espero que Deus faça uma obra na vida dele, na vida da família dele. Jesus derramou sangue para perdoar os nossos pecados, então uma situação como essa não é o fim, mas o ideal é você nunca chegar a um extremo como esse, mas justamente interromper esse percurso de pecado, se arrependendo verdadeiramente, confessando perante o Senhor, e procurando auxílio, apoio, se possível, apoio psicológico, apoio de alguém que tenha maturidade para te orientar. Isso é muito importante, muito importante. E o que eu desejo mais uma vez, do fundo do meu coração para a família do Lucas, é que de fato eles venham passar por um processo de restauração em relação a essas áreas da vida, né? E fica aí um alerta muito importante, porque há de se aproveitar certas coisas que o Lucas falou aí, sobre você controlar certas áreas da sua vida, até para você conseguir dominar também a área sexual. Mas lógico, você precisa sempre, primeiramente, buscar apoio em Deus e se esforçar e se valer de todo o apoio possível para você ser um vencedor em todas as áreas da sua vida, e a mais importante, na área espiritual, ser uma pessoa santificada perante o Senhor nosso Deus. É isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você e a sua família. E quero deixar você com uma oportunidade que eu espero que seja importante e transformadora para você. Eu quero só alguns segundos do seu tempo para te provar. Não é para te falar, é para te provar que você pode ganhar dinheiro de verdade através da internet, sem ter escritório, sem ter que gravar vídeo, se expor, nada. A estrutura que você vai precisar ter é um celular com conexão na internet e reservar 20, 30 minutos do seu dia para aplicar um método e as ferramentas que te levarão a transformar a internet de entretenimento para uma forma rentável de ganhar dinheiro e prosperar. Sabia que tem plataformas como a Shopee que estão literalmente enriquecendo muitas pessoas a partir da divulgação de produtos disponíveis na plataforma e que vendem bastante, e isso sem precisar comprar nada, sem precisar ter loja. Volto a dizer, a única estrutura necessária é ter um celular com conexão na internet. Agora, o que você precisa é ter disposição para conhecer o método e as ferramentas que irá utilizar a partir do seu celular. E eu quero permitir que você conheça e tenha acesso a estratégias e ferramentas que poderão te levar a ter resultados similares aos que você está vendo na tela e até resultados maiores. Mas lembre-se de uma coisa, dinheiro fácil não existe. O que existe é dinheiro com estratégia, com direcionamento certo e com dedicação. Se você está disposto a isso, você se qualifica para essa oportunidade. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem também um QR Code. Aproveita e você pode entrar sem compromisso e tirar todas as suas dúvidas com a equipe. E se você julgar que a oportunidade vale a pena, aproveita. Aproveita porque esse é o teu momento.